Estamos entrevistando o Dr. Eris Massa, que fala sobre a preparação emocional dos vestibulandos, momento em que o nervosismo é muito grande. A gente tem participação aqui de algumas mães, de alguns pais, já querendo comentar, doutor, e também tirar dúvidas. A Ângela Seabra fala, que coisa, a gente às vezes não tem essa noção do sacrifício deles. Muitos depois nem o valor devido têm, né? Faz sentido a observação, né? Com certeza. Dessa mãe, né, que está percebendo na nossa conversa, né, a importância da dedicação dos filhos no estudo, né? Além de ser muito difícil para ele, porque ele se cobra demais, existe uma cobrança, e é normal, é comum, não vamos dizer que é normal, é muito comum essa cobrança da família, porque eles querem ver o filho passar no vestibular, querem ver ele ser bem-sucedido, mas tem que se tomar muito cuidado para essa expectativa não gerar um peso nas costas do vestibulando, né? Ok. Doutora Fernanda Buranelli Bernardes comenta aqui, dormir bem também é fundamental. Sim, com certeza, como eu falei... Porque o adolescente dorme bem nessa fase aí, né? Então, na verdade, se ele estiver muito engajado, como a gente vê isso acontecer, o vestibulando que está muito engajado em realmente passar no vestibular, ele quer de qualquer forma, ele está disposto a abrir mão de tudo para fazer aquilo acontecer, muitas vezes ele abre mão até mesmo do sono. Ele abre mão do sono, ele abre mão de comer bem, ele abre mão de uma atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Ou seja, ele acaba abrindo mão de tudo. A gente entende que é um momento de abdicação, que é importante ele abrir mão de ficar saindo demais, é importante ele abrir mão de balada, é importante ele abrir mão de, muitas vezes, de uma vida social, muito exacerbada, mas tudo é um equilíbrio, né? Ele tem que comer bem, ele tem que descansar bem, é importante ele fazer uma atividade física, né? Lógico que ele não vai perder muitas horas do tempo dele fazendo uma atividade física ou dormindo, vai deitar depois do almoço, vai dormir a tarde toda, lógico que não, tudo é um equilíbrio. Doutor, tem uma questão aqui muito importante, e quem mandou para a gente foi o René Seabra, pesquisador da USP, passou já na carreira acadêmica aí, né, mas certamente passou por essa dificuldade, talvez essa a razão do comentário dele. Dá boa noite aqui para a gente e pergunta a opinião sobre o aumento do índice de jovens em estado de depressão e transtornos de ansiedade por conta da pressão pré-vestibular. E aí vem a questão dele, que eu acho que é muito importante, o senhor como psiquiatra, né, pode nos responder, acha que a medicação seria indicada? Isso poderia interferir na aprendizagem? Muito importante, pais e mães, muita atenção nessa questão, né? Eu acho que é uma questão muito importante de se discutir, muito importante. Na verdade, existem casos e casos, né? Existem profissionais e a conduta de cada profissional. Eu sempre opto pela não medicação, se possível, né? Claro que existem casos que a gente vai optar por uma medicação que vai melhorar a performance, vai melhorar a concentração, mas existe, de um tempo para cá, uma pressão muito grande da indústria farmacêutica, né, para ser medicado. Então, se a pessoa já é um pouco mais agitada, se ela é um pouco mais dispersa, já é medicado, já é levado a um psiquiatra, já é dopado muitas vezes, e vai da conduta de cada profissional, como eu falei. A minha opção, como especialista, como especializado em psiquiatria e como hipnoterapeuta, porque eu trabalho com essa parte... Vamos falar sobre isso também, né? Da questão da hipnose, né? É tratar a causa. A medicação só trata o sintoma, ela não trata a causa. A medicação só vai tratar ali a concentração naquele momento, a medicação tem uma meia-vida, ou seja, ela tem um tempo de ação no organismo que vai acabar. Então, se a gente trata a causa, a gente não precisa de medicação. Tá certo. Doutor, várias participações aqui das mães querendo comentar esse assunto que é tão difícil. O senhor falou em hipnose, né? Sim. De que maneira a hipnose pode ser aplicada aí para um jovem que está prestando vestibular? Existem diversas técnicas hoje em dia, né? Técnicas que a gente atua dentro do consultório para poder estar realmente tratando a causa
lá atrás, onde a pessoa aprendeu a ter aquele sentimento negativo que está incomodando, que está atrapalhando, que está impedindo ela de ser bem-sucedida no vestibular, né? Por quê? Daí a gente vai ter que expandir um pouquinho o assunto. É importante a gente entender que a nossa mente é extremamente poderosa, pessoal. Ela é extremamente poderosa. E tudo que a gente aprendeu durante toda a nossa vida fica gravado na nossa mente, por mais que a gente não lembre, fica gravado na nossa mente. E todas essas programações, tudo isso que a gente aprendeu, que está lá gravado na nossa mente, o nosso subconsciente, ele vai analisar tudo isso e vai definir quem que a gente vai ser. Vai definir se a gente vai ser uma pessoa bem-sucedida, mal-sucedida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila ou não. Ou seja, se a gente trabalha lá atrás aquelas programações negativas que o vestibulando ou qualquer pessoa aprendeu a respeito da vida, a respeito do sucesso, a respeito de ser bem-sucedido ou não, se a gente trabalha lá atrás, provavelmente a gente consiga um resultado muito eficaz. E é por isso que a gente montou esse treinamento, porque a gente viu que dentro do consultório, através das técnicas que a gente estava trabalhando e as pessoas que vinham buscar a gente com esse tipo de queixa, de ansiedade, de insegurança, de falta de concentração, falta de foco, branco na hora da prova, autocobrança, cobrança dos pais. Através dessas técnicas, sem medicação, através das técnicas da hipnoterapia, a gente conseguia resultados muito bons. E a gente falou, porque se a gente consegue trabalhar... Que tipo de situação, por exemplo, o senhor já conseguiu resolver, encaminhar, né? Com a hipnose, numa situação aí de insegurança, de autocobrança? Nossa, diversas situações em que, às vezes, o paciente, o cliente, vinha me procurar, às vezes uma prova de concurso, às vezes uma prova de vestibular, às vezes, muitas das vezes, vamos falar, a grande maioria das vezes, é um paciente que ele estuda muito, ele sabe bem a matéria, ele consegue fazer aquela prova e tirar uma nota boa fora do vestibular, ou seja, ou fora do concurso. É o chamado branco que dá no vestibular? Sim, não só o branco, que dá às vezes uma fórmula, às vezes alguma coisa que ele lembrava, mas não consegue lembrar na hora, mas também o próprio nervosismo. Então, ele não vai bem na prova, não consegue bem, às vezes numa prova dissertativa, às vezes numa prova objetiva, mas depois que ele sai daquela prova, que já não existe mais aquela pressão, aquela autocobrança, ele pega para fazer a prova e consegue fazer a prova e, se fosse corrigida, tiraria uma nota muito maior. Ou seja, a gente vê que a parte emocional, ela tem uma influência muito grande. E é por isso que esses estudos mostram que essa parte emocional representa 60% do resultado. Não adianta nada a pessoa se dedicar tanto se chegar na hora ela tiver um branco, ela ficar nervosa, ansiosa, se cobrar demais. Tá certo. Bom, gente, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já a gente volta para falar sobre esse assunto, porque são muitas as participações aqui, muita gente querendo comentar e perguntar, principalmente sobre um assunto que é tão interessante aí, que é a hipnose, que o Dr. Eris Massa está colocando para a gente. Um instante só. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.